É muito prazeroso estar aqui com vocês, que há um ano atrás eu estava aqui no Central 98 Exatamente. falando de Mariana, né? E igual o João falou, o processo para escrever esse livro ele foi bem interessante porque ele começou a partir de um relatório de serviço. Quando a gente fez toda a operação, o nosso comandante pediu, olha, Fará, escreve um relatório. E eu comecei a ver que o relatório não cabia em 5, 10, 15, 20 páginas, porque os processos de decisão que a gente toma para tomar algumas atitudes, como descer ou não em Bento, por que descer em Paracatu, isso tudo me levou a querer compartilhar isso com as pessoas, para saber que, por exemplo, que a Paracatu de Baixo não é tão falada. Mas por que não é tão falada? Porque ninguém morreu. Que a gente fez uma ação lá que evitou a morte de mais de 270 pessoas. Era pra ser, né, Fará? Era pra ser. Então, assim, o que eu queria transmitir pro leitor é para que eles soubessem o que a gente faz por eles, pela sociedade mineira. Eu acho que isso é muito importante porque não é uma história minha, é uma história de vários bombeiros que estavam lá aquele dia e tudo que eles fizeram nessas 15 horas que foram bem intensas pra gente conseguir salvar a maior parte da população. Amanhã, 4 anos disso, você começou a partir de um relatório, não cabia, extrapolou, 192 páginas. E aí, como é que é remexer isso tudo de novo, Fará? Voltar ali, ter que, né? Olha, é bem emocionante, assim, eu confesso que durante o processo de escrita eu me emocionei muitas vezes, eu ri muitas vezes com algumas situações que a gente coloca no livro e acho que a maioria do pessoal do Central não sabe, mas vocês são parte desse livro porque a pessoa que startou esse livro foi a Silvinha. Quando eu tava aqui, ela que me ajudou nesse processo, eu contei pra ela e a partir do nosso encontro aqui há um ano atrás, esse livro tá escrito há mais de 2 anos e graças a elas e a vocês aí é que eu consegui concluir essa obra. Bacana. Bom, Fará, você chega lá nos primeiros momentos, né, daquele rompimento da barragem do Fundão. Você teve noção ou ouviu de alguém contar alguma história de que havia um processo de prevenção, de que a rota da lama era determinada, que se porventura acontecesse um rompimento na barragem, aquelas pessoas teriam que ser desmobilizadas? Você ouviu alguma história desse tipo? Olha, Paulo, eu não ouvi e assim, pelo nosso conhecimento, pelo que a gente estuda nessa área de desastre, né? A gente sempre trabalha com a prevenção. Então, quando eu decidi não pousar, a gente decidiu não pousar em Bento Rodrigues, foi exatamente tentando prever o que poderia acontecer. Porque o que tinha acontecido em Bento Rodrigues já tinha teoricamente perdido. É difícil a gente estar sobrevoando de helicóptero, ver as pessoas acenando, pedindo socorro e tomar a decisão de não descer ali, porque a gente imagina que outras cidades possam ser atingidas. Então a gente fez o papel de sirene, de alerta, de alarme. Tanto que quando a gente começou a sobrevoar Paracatu, as pessoas acenavam pro helicóptero. Mas elas não estavam desesperadas, elas estavam sorrindo, estavam rindo pra gente e achando maravilhoso um helicóptero. Então a gente, quando passou da lama, falou assim, cara, a gente precisa de descer lá, senão aquelas pessoas vão morrer. E eu lembro do comandante da aeronave, eu relato isso no livro, né? Dele falou assim, Fará, a lama tá aqui atrás da gente, se a gente descer, provavelmente a gente vai morrer. E aí a gente chegou no consenso dentro da aeronave que, olha, se a gente não descer, quem vai morrer são eles. Então é aquele juramento que a gente faz, né? De mesmo com o sacrifício da própria vida, você tá diante de uma situação dessa, é bem tenso para saber o que a gente vai decidir. Então, para contar a história e para que as pessoas consigam contextualizar, né? Imaginar o que acontecia ali, vocês viram o rastro da lama, porque desce ali de Bento, começa a entrar naquelas fazendinhas ali e vai indo para Paracatu. Vocês viram Paracatu de Baixo, vocês viram aquele rastro e na hora que vocês chegam em Paracatu, o que vocês encontram em Paracatu? Qual é a realidade de Paracatu e como é que vocês fazem para desmobilizar ali, mobilizar, né, aliás, a favor da ideia de vocês, 200 e poucas pessoas. Isso. Como é que vocês tomam essa atitude? Olha, quando a gente viu que a lama tava derrubando eucalipto, quebrando todas as fazendas, as casas, a gente viu que realmente a força da lama era muito grande. E aí quando a gente sobrevoou Paracatu e viu que essas pessoas não estavam sabendo, pela expressão delas a gente via que não estava sabendo, a gente decidiu pousar no campo de futebol e foi assim uma missão suicida mesmo, porque tanto até os pilotos e o copiloto que deveriam ficar na aeronave, eles viram a quantidade de pessoas que estavam lá e eles decidiram sair da aeronave para ajudar a gente. E a gente viu que o cemitério era a parte mais alta da cidade. E aí a gente fez todo um processo de sair gritando, apitando, arrombando porta de casa para avisar as pessoas que estava vindo a lama, que a barragem tinha rompido e levar todo mundo pro cemitério. Só que a gente não tinha
não sabia quanto tempo que a gente tinha. E aí, dentro, a gente combinou, olha, vamos fazer isso no máximo em 10 minutos. Só que antes disso, a gente viu aquela nuvem, né? Que era uma suspensão muito grande. Eu acho que vocês também, a Carol teve lá em Brumadinho, ela viu que aquela quantidade de poeira sobe no alto e a gente viu que essa poeira estava chegando perto da gente. Então a gente teve que voltar para a aeronave e tentar voltar para Bento, sem saber se a gente tinha conseguido tirar todo mundo. Que era a sensação pior da gente não ter conseguido, né? Fará, a gente acompanha, vê em filmes de Hollywood alguma coisa próxima, mas dá pra dimensionar o que é ver aquela massa seguindo ali, carreando e chegando numa comunidade, o desespero das pessoas. Dá pra dimensionar isso ou ninguém tem noção do que é isso, Fará? É difícil, sabe, assim, a gente estando naquele processo, a gente via, né, os eucaliptos, igual você falou, é uma cena de filme mesmo, né, de Hollywood, a gente viu os eucaliptos descendo, caminhão sendo arrastado, caminhão fora de estrada, imagina a força de uma lama para arrastar um caminhão fora de estrada. Parece um brinquedo. E é todo sentimento, não é só a gente ver, né? Vocês estiveram lá em Brumadinho, o cheiro é diferente, né? A gente ficava pensando, poxa, mas a lama pode ser tóxica, que a gente não sabia. E ter contato com essa lama também já poderia desencadear um processo de intoxicação nos nossos bombeiros. Então é uma série de fatores que a gente tem que tomar a decisão assim num curto espaço de tempo. Eu estive em Mariana e estive em Brumadinho no primeiro dia, no dia dos trágicos acontecimentos. O depoimento do Fará, e é que me permita fazer uma observação, desmente categoricamente o que disse o presidente à época da Samarco, Ricardo Vescovi, de que as comunidades abaixo do fundão sabiam exatamente da possibilidade do rompimento e das ações a serem tomadas. Então, o seu depoimento desmente categoricamente aquilo que foi falado pelo presidente da Samarco à época. E desmente uma tese que ainda tenta se manter de que aquilo tudo que aconteceu tinha um processo de prevenção e que o processo de prevenção falhou. Falhou não tinha o processo de prevenção. Essa é a verdade, então é restabelecer verdade. Paulo, o grande fator é o seguinte, mesmo que haja, por exemplo, uma sirene, alerta, não adianta tocar uma sirene se a pessoa não sabe o que ela tem que fazer se tocar a sirene. Assim, é uma experiência muito boa que eu tive no Japão, porque lá existe um processo de conscientização das pessoas. Então, se tem uma casa, por exemplo, com um cadeirante, essa casa é sinalizada para que as pessoas ajudem o cara que é cadeirante a sair. Não adianta você ter uma sirene se tem uma pessoa com deficiência auditiva, como é que ela vai ouvir? Então, é um processo muito grande que é necessário fazer simulados e conscientizar as pessoas do que elas têm que fazer. Porque não adianta simplesmente tocar uma sirene se você não sabe para onde correr, qual que é o ponto mais alto, onde que é uma área segura. E isso é que é importante, que eu vejo que a Defesa Civil em Minas está fazendo um trabalho assim fantástico, e ela realizou, se eu não me engano, há 2 meses atrás, o maior simulado de emergência e evacuação de barragem do Brasil. Então é algo assim fantástico que eles estão fazendo. Silvinha mandou um recado aqui pro Fará, a gente falou dela aqui, ele citou aí a questão, né, da conversa que eles tiveram. Ele escreveu o seguinte: esse livro iria sair de qualquer forma. Quando ele me contou aqui na rádio que ele estava com tudo pronto, eu só dei um empurrãozinho, mas o mérito é todo dele, e fico muito feliz de ver esse livro publicado e que mais e mais pessoas conheçam esse trabalho impecável e emocionante dos bombeiros. E é interessante lembrar que a gente está recebendo nesse mês dois livros que elucidam muito essa relação da mineração com a população de Minas Gerais, com o habitante de Minas Gerais. O primeiro livro, Brumadinho, me ajuda a relembrar o nome, a Engenharia de um Crime, do Ragazzi e do Murilo, e agora o Fará trazendo esse livro. Agora, Fará, vamos falar um pouquinho sobre os aprendizados que isso deixa em alguém. O que mudou na tua vida depois que você viveu aquilo, mesmo acostumado ou treinado para a tragédia, não acostumado, mas treinado para a tragédia, o que mudou na tua vida? Olha, Paulo, eu falo assim, profissionalmente a gente começou a treinar muito mais, porque a gente já tinha, em 2014 a gente foi no acidente da Herculano Mineração, e isso aí despertou uma chama no bombeiro em si, que a gente precisava de estar preparado para isso. E os treinamentos começaram a ficar mais intensos, a corporação investiu muito nisso para capacitar os bombeiros, porque era o que cabia a nossa instituição fazer. Então os treinamentos eles começaram a ser cada vez mais extenuantes, começaram a ser treinamentos muito técnicos. A gente fez visita técnica em Mariana antes de Brumadinho, a gente teve um curso que terminou em dezembro.
Então os alunos todos que estavam nesse curso, eles puderam ver o que aconteceu em Mariana para que ele tivesse uma noção, se acontecesse novamente, eles estarem preparados para isso. Então eu vejo que quando a gente começa a dividir essas experiências, eu acho que o livro ele traz muito isso, ele desperta esse interesse das pessoas saberem que precisam estar preparadas. Não só a população, mas os outros bombeiros e as pessoas saberem que existe toda uma preparação desses militares para ajudar a sociedade mineira. Muita gente mandando os parabéns aqui, o Limão, a Tamires do Piratininga, o Rafael Henrique, e a Érica de Brito, ela faz uma pergunta: existe um suporte psicológico para os bombeiros? Porque há muita tensão e emoção em meio aos resgates nas tragédias. E até completando a pergunta da Érica, porque o Fará, da outra vez que ele veio aqui, ele falava daquele pesadelo que te acompanha uma vítima que não foi resgatada lá em Mariana. Edmilson. Exatamente. A gente, é muito interessante que a gente vê como que a instituição abraça a gente. No segundo dia de Brumadinho, a gente já tinha todo um posto médico, psicológico, com fisioterapeuta montado pela equipe do bombeiro e da polícia para atender os bombeiros. Então a gente saía da zona quente, a gente tinha uma limpeza, tirava, né, a lama que estava no corpo, trocava as roupas, o médico acompanhava, o psicólogo o tempo todo andando e conversando com os bombeiros. Então, assim, é um suporte muito grande que a instituição tem. E isso é muito do que a gente carrega, né, igual o senhor Edmilson, que é o que faltou em Mariana. Eu acho que é o sentimento que até hoje carrega o bombeiro para essas 18 joias que a gente fala que estão faltando em Brumadinho, né? Então a instituição ela abraça isso. Então acho que e na verdade o mérito, eu acho que é muito importante deixar aqui que para toda operação que dá certo e dá errado tem sempre um responsável, e é o comandante. Então assim, a gente tem que enaltecer realmente o comando do bombeiro hoje, que está se desdobrando para continuar essa operação. São mais de 200 dias em Brumadinho. 283 dias em Brumadinho, de um trabalho incansável. Se você aparecer ali pela região do Melo Franco, você vai ver trabalhando sábado, domingo, feriado, com chuva, com sol. Tem bombeiro trabalhando na busca desses 18 corpos agora, né? Porque ainda não tem a confirmação, não tem a confirmação do que se achou aí, se é ou não mais uma vítima de Brumadinho. Essa admiração que toda a sociedade tem pelo trabalho de vocês. Você falou na evolução técnica, hoje você tem evolução técnica advinda de equipamentos, de treinamento. Como é que é esse caminho? Como é que se discute isso? Porque nós vivemos aí à sombra das barragens. Infelizmente, vivemos à sombra das barragens. Olha, só para vocês terem ideia, o Bombeiro de Minas adquiriu o segundo radar de detecção de vida de vítimas em escombros na América Latina. Só existia um no Chile e o Bombeiro de Minas hoje tem outro. Nos Estados Unidos só tem 3 desses radares. Então é um equipamento que consegue detectar batimento cardíaco até 20 metros de profundidade. Então tamanha é a evolução que a gente tá buscando para as pessoas, porque um equipamento desse, uma vida que ele salvar, ele já tá pago. Então é algo que realmente é impressionante. Capitão, você mencionou que o livro é fruto de relatórios, né, que vocês tinham que produzir durante a operação. Uma coisa é a escrita ali no calor do momento. Como é que foi para você, ou como é que é reler hoje o que você registrou naquela época? Que tipo de sentimento que te brota? Olha, eu fico, na verdade, muito orgulhoso, porque quando eu quis tirar um pouquinho dessa leitura de relatório de boletim de ocorrência, então é uma leitura assim muito fluente, porque eu tento passar ali pro leitor a emoção que eu realmente senti naqueles momentos de dificuldade, ou até nos momentos de maior alívio, e na verdade, cada vez que eu releio ou vejo alguns trechos, aumenta mais ainda a admiração dos bombeiros que trabalham comigo, sabe? A admiração que eu tenho por eles, porque, como eu disse, não é uma história do Capitão Fará, não é uma história do então Tenente Fará, é uma história de vários bombeiros que fizeram, bombeiros comuns, que fizeram coisas extraordinárias aquele dia. Fará, e a gente acompanha também nessa questão de Brumadinho, infelizmente, né, essa tragédia, esse crime se repetindo em Minas Gerais mais uma vez. Como que fica, né? A gente fala sempre do bombeiro, a gente sempre tem uma visão muito de o herói, daquele que não sente medo. Como que foi ter que lidar de novo, né? Até em meio processo de produção do livro mesmo, você trabalhando com isso, recebe essa notícia de Brumadinho, e se hoje também fica essa ansiedade, às vezes, de ter que viver isso uma vez mais, já que a gente tem várias barragens aí sendo monitoradas, populações com medo, né? E aí como é que fica a cabeça do bombeiro que já participou de 2 experiências como essa? Olha, Carol,
em Brumadinho especificamente, eu estava de férias com o pé quebrado quando eu recebi a ligação do meu comandante, e mesmo assim eu fui para lá, né? Eu embarquei na aeronave e quando a gente começou a sobrevoar, eu ficava pensando, cara, tudo de novo, não é possível que tá acontecendo isso de novo. Porque por mais que eu pensei em Herculano, isso não vai acontecer de novo. E na hora que aconteceu Mariana, eu já estava preparado para uma próxima ocorrência, eu jamais imaginei que seria naquela dimensão. Aquela quantidade de mortos. E quando a gente viu, né, quando a gente já conhecia o local lá, quando eu vi que não tinha mais nada, porque em Mariana a gente ainda conseguia ver dentro algumas estruturas. E em Brumadinho a gente não via nada. E aí a gente tentou fazer a mesma coisa, antecipar para a lama, mas já tinha tomado conta de tudo. Então, assim, a gente trabalha com esse sentimento de tempo todo estar alerta, porque a qualquer momento a gente pode ter outra barragem aí, a gente sabe disso, é uma realidade do Estado. E o que a gente tenta fazer, acima de tudo, é capacitar para ficar psicologicamente tranquilo e tentar lidar com essa dificuldade, porque é terrível, sabe? Assim, a gente chegar e receber um pai, uma mãe pedindo pelo amor de Deus para encontrar o filho dela, porque é algo que é só quem é pai, mãe, tem um parente perdido que vai falar assim, poxa, mas será que ele tá vivo? Será que ele pode ter essa chance ainda? Então, quando a gente fala de não é resgatar corpos, é resgatar a dignidade daquelas pessoas que estão lá. Aqueles sonhos que ficaram enterrados na lama. Fechar um ciclo, né? Dar um destino digno para essas pessoas, o que infelizmente essa família lá em Mariana não pôde fazer, da 19ª vítima. A gente espera que as 18 pessoas que estão desaparecidas em Brumadinho sejam encontradas para que esse ciclo feche. Capitão Leonardo Fará com a gente aqui no Central 98, lançando Além da Lama, da editora Vestígio. Ele tá nas principais casas, as principais livrarias aí, né, Fará? Isso, ele tá no pré-lançamento em todas as livrarias leitura. E amanhã vai ter o lançamento no auditório da UFMG, já deixar o convite aqui para todos, né, às 19h30. E a partir daí já vai começar a vender em todas as livrarias de Belo Horizonte, do Brasil. E a gente espera poder dividir um pouquinho dessa história, né? A minha intenção mesmo é que as pessoas, né, que elas falam tanto que admiram o bombeiro, para ela conhecer um pouquinho o cotidiano do bombeiro, o que a gente faz, e que na verdade são pessoas comuns, né? Eu até não gosto de tratar o termo herói. Pra mim, herói é, por exemplo, a Paula lá de Bento Rodrigues, que não tinha treinamento nenhum, não tinha preparo nenhum, e ela enfrentou, arriscou a vida dela pra alertar outras pessoas. Os bombeiros já têm treinamento pra isso, a gente treina, por mais que treine, a gente não tá esperando aquilo. Ela foi no instinto. Ela foi no instinto, então ela realmente é uma heroína. E o que a gente quer despertar pra essas pessoas é isso, que elas saibam um pouquinho do nosso lado, dos bastidores. Fará, obrigado por esse tempinho aqui, parabéns pelo trabalho, leva o nosso abraço pra corporação, viu? Eu que agradeço de verdade mais uma vez, né? Que agora, 1 ano depois daquele dia, né, que eu lancei o livro, e a gente já tá escrevendo de Brumadinho, né? Opa. Espero que possa ser também um alerta para as pessoas e realmente ver o que a gente tá fazendo por trás ali das câmeras. São 2 dimensões diferentes, que não dá para se comparar. 19 e 280, para mim tem a mesma proporção. Uma vida já tem. Tem a mesma proporção, mas são 2 dimensões diferentes. O desastre ambiental de Mariana, o crime ambiental em Mariana, ele não tem precedentes. O crime contra a vida em Brumadinho também não tem precedentes. E é preciso que se responsabilize, e aí é uma fala direta. Não é porque a gente tem avidez em criminalizar o fato, é porque é preciso que se responsabilize para que fique bem claro o entendimento do que é cometer crimes nessa proporção. Não se pode cometer crimes nessa proporção e achar que a gente daqui 2, 3 anos venha outra vez tratar isso só como uma notícia. A indignação tem que ser, ela não pode perder a intensidade, nem a indignação contra o Fundão, nem a indignação contra o Córrego do Feijão. Tem umas organizações e alguns gestores que têm certeza que podem, né, Paulo? Eu gostaria de repetir aqui um convite, já que você está me dando a oportunidade. Sou presidente da Fundação Renova, agora eu vou fazer de forma carinhosa, porque eu fiquei sabendo que os outros e-mails que o senhor recebeu não eram carinhosos, então eu vou fazer de forma carinhosa, senhor presidente. Renova o convite. Eu vou renovar o convite, sou presidente da Fundação Renova, de forma carinhosa, já que o senhor se sentiu ofendido pela forma como eu o convoquei. O senhor acha que eu estava querendo tirar satisfação? Não, estou querendo que o senhor venha até aqui. O capitão Fará está aqui sentado, ele acha a cadeira confortável, o tratamento é muito bom, é tranquilo. Tem café. Então, o senhor presidente da Fundação Renova, nós queremos conversar, nós queremos entender por que a Renova nada fez até agora. É só isso.
É só isso, se o senhor conseguir provar todas as mentiras contadas pelo senhor e transformar em verdade, eu serei o primeiro a aplaudi-lo aqui, eu serei o primeiro a reconhecer o valor da Fundação Renova. Tá aí, convite renovado, convite refeito de forma bem elegante por Paulo Leite, convite bem